Bom, agora a gente vai falar sobre a abertura da conta, aplicação do recurso e as tarifas bancárias. Enquanto no convênio, a abertura da conta automática, lá no termo de fomento e colaboração, ela tem que ser solicitada, né, pelo beneficiário na agência. Então, a abertura da conta é manual. Por isso que a aplicação do recurso também tem que ser solicitada pelo beneficiário lá na agência, por meio do termo de autorização de aplicação financeira dos recursos. Já no decreto de convênio, como a abertura da conta é automática, a aplicação também ficou automática. E aí, uma coisa importante da gente diferenciar é que enquanto no decreto de convênios não há isenção das tarifas TED, lá no termo de fomento e colaboração, todas as tarifas são isentas. Então, quem faz convênio e quer pagar despesas com o recurso do Estado, vai ter que colocar no plano de trabalho. Se não colocou no plano de trabalho, vai ter que arcar com recursos próprios, porque a lei não isentou, né, essa tarifa, como fez no termo de fomento e colaboração, como a gente pode ver na legislação. O artigo 51 da lei federal, e foi só por isso que a gente conseguiu essa isenção aqui no Estado, do termo de fomento e colaboração, foi porque a lei federal estabeleceu. Então, o Banco do Brasil não pôde se negar a dar essa isenção. O artigo 51 estabelece que os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública. Então, a gente tem o convênio, ele não paga a manutenção da conta, mas paga todas as transferências, né, realizadas ali por meio de TED. E já o termo de fomento e colaboração está isento de todos os tipos de tarifa. Com relação à aplicação do recurso. Lá no termo de fomento e colaboração, o artigo 38 estabelece que os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo de baixo risco lastreado em títulos da dívida pública. O proponente, quando ele vai celebrar o termo de fomento e colaboração, ele é informado disso, então ele vai chegar lá na agência e vai ter que pedir para ativar a conta bancária e ele já vai, nesse momento, firmar uma autorização para a aplicação financeira dos recursos. Como eu comentei anteriormente, a não aplicação dos recursos resulta na obrigatoriedade de pagamento da atualização monetária pelo beneficiário. Então, tanto se ele movimentou o recurso para outra conta, né, que não é a conta específica do instrumento, como se ele não solicitou a aplicação dos recursos, ele vai arcar com esses recursos, porque ele tem essa obrigação legal, né, e deve cumpri-la. E o decreto do convênio também estabelece que os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública federal. No caso do convênio é muito mais fácil, né, porque com a abertura automática, a aplicação do recurso é automática. Então, quem analisa o convênio não vai ter esse problema da falta de aplicação do recurso. Mas vai ter que ficar atento se eles não movimentaram esse recurso para outra conta, e daí sim ele vai ter que indenizar a parte, o período ali em que o recurso não teve rendimento. E aí, aquilo que eu comentei anteriormente, no caso do termo de fomento e colaboração, o proponente não precisa colocar lá na proposta uma previsão de valor para custear as tarifas bancárias, porque todas as tarifas são isentas. Já no convênio, ele pode colocar na proposta um valor para custear as transferências eletrônicas, e se ele não colocou, vai ter que pagar com recursos próprios. Se não colocou e pagou com recursos do convênio, os valores têm que ser glosados, porque ele só pode movimentar os recursos da conta corrente para pagamento das despesas previstas no plano de trabalho. Ah, mas eu paguei porque teve essa despesa, então tem que pagar com recurso próprio. E aí usa aquele outros, né, e utiliza o recurso próprio para pagar esse tipo de transferência eletrônica. Movimentação dos recursos. Então, aqui está essa previsão, né, da regra que eu falei, que os recursos somente podem ser movimentados para pagamento de despesas previstas no plano de trabalho, na forma admitida no termo de colaboração ou no termo de fomento e para aplicação financeira. Tá? E como vimos, gente, lá no tópico das alterações, caso o beneficiário deseje fazer alguma alteração nas despesas, ele tem que fazer antes de realizar essas despesas. Porque as alterações precisam passar por uma análise e, após aprovadas, elas vão compor o plano de trabalho.
Quando o beneficiário ele for fazer a sua prestação de contas no CGF-Web, vão vir apenas as despesas aprovadas. Né? Então, se ele realizar alguma despesa não aprovada, ele não vai ter como prestar contas dessa despesa lá no CGF-Web. E no caso de realização de despesa não constante no plano de trabalho, vocês vão glosar o valor. Tá? Nesse caso, é bem simples. Não consta no plano de trabalho, ele tem que devolver. Como eu falei, não pode devolver a prestação de contas em diligência e pedir para ele fazer uma alteração para trocar a despesa e aquela despesa que não estava no plano de trabalho passar a compor o plano de trabalho. Tem que colocar, pedir para glosar o valor, se ele não glosar o valor, é irregular. Já no termo de fomento de colaboração, né, o artigo 37 estabelece que os pagamentos deverão ser realizados por meio da internet, mediante transferência eletrônica, na conta bancária de titularidade dos fornecedores dos bens e dos prestadores de serviços. Bom, então a regra, pessoal, é que o pagamento seja feito por transferência eletrônica. Mas o decreto do termo de fomento de colaboração tem duas exceções, né, para o pagamento via transferência eletrônica, que é a regra. A primeira exceção é a transação eletrônica de pagamento de fatura de água, energia elétrica, telefone, gás e de guias de encargos tributários e contribuições sociais. Tá? E a segunda exceção é para a transferência de recursos para pagamento do empregado da OSC, com a finalidade de realizar pagamentos em espécie de despesas com viagens previstas no plano de trabalho, referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, desde que justificada a impossibilidade física de seu pagamento mediante transferência eletrônica. Essa é a única possibilidade prevista no decreto para saque de recursos. E o parágrafo 2º estabelece que o total da transferência de recursos previstas para pagamento em espécie é limitada a 5% do valor pactuado. Então, gente, a regra é pagamento por transferência eletrônica, tendo como exceção essas duas exceções, essas duas situações que a gente viu, do inciso 1 e do inciso 2. Se não se enquadrar em nenhuma das situações, ou o valor do pagamento em espécie for superior a 5%, o valor respectivo deve ser glosado, porque está fora do previsto na legislação. Já o decreto de convênios, ele vai prever o seguinte, que a parceria deverá ser executada com estrita observância ao plano de trabalho, às cláusulas e finalidades pactuadas, observado o previsto no artigo 45 da Lei 13.019. Sendo vedado realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência da parceria. Então, pessoal, essa daqui é uma vedação que vocês vão verificar lá nas notas fiscais. Né? Então, todo documento vai ter a nota, a data da sua realização, né, do pagamento, e vocês vão ter que verificar se está compreendido dentro do período de vigência daquela transferência. O artigo 37, parágrafo 4º, estabelece que a OSC somente poderá pagar a despesa em data posterior ao término da vigência da parceria, quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência. O que é fato gerador? É a aquisição do bem ou a prestação do serviço. Então, essa é uma exceção, né? Vocês vão receber um documento fiscal que tem uma data posterior ao término de vigência da parceria. Vai ter que ser verificado se o fato gerador, que é a aquisição do bem ou a prestação do serviço, ocorreu dentro do período da vigência. Então, a legislação autoriza, né, essa situação, mas não estando nessa situação, se a nota fiscal estiver antes do período da vigência ou depois do período da vigência, esse valor vai ter que ser glosado, porque não estava dentro do período do instrumento. Tá? Então, a única exceção seria o artigo 37, parágrafo 4º. Já no decreto do convênio, vamos ver as regras que eles estabelecem para a movimentação dos recursos. Ele também estabelece que os recursos deverão ser movimentados em conta bancária única e específica de convênio e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do plano de trabalho. Então, nesse artigo, além de ele falar que os recursos devem ser utilizados somente para pagamento de despesas constantes do plano de trabalho, também há essa determinação de se utilizar uma conta específica do instrumento para a movimentação dos recursos. Não pode pegar esse recurso, mandar para uma conta própria e de lá fazer a movimentação dos recursos.
E vocês vão verificar sempre essa situação, se ele cumpriu essa regra, por meio dos extratos bancários, né? Então, fazer o cotejo ali das datas da movimentação com o que está previsto no extrato bancário. Veio uma questão do online aqui. Só vou terminar aqui, deixa eu ver. Se ele movimentou para uma outra conta e ele lá fez os pagamentos, ele vai estar contrariando a legislação. Mas se não houver dano e for comprovado o nexo de causalidade, poderá não ter que ser solicitada a devolução dos recursos. No caso concreto, né, que vocês vão verificar se houve a comprovação do nexo de causalidade, deu para verificar que ele movimentou os recursos, mas se comprovou, né, que foi utilizado no objeto pactuado, né, poderá não ser solicitada a devolução do todo o recurso. Mas ele vai ter que pagar o tempo que o dinheiro ficou fora e não ficou rendendo para o Estado. A OSC usou a conta do pagamento para despesas gerais, inclusive outros recebimentos e mais as despesas do termo. Como proceder na análise? Mas ela vai dificultar, né? Mas pelo menos ela não tirou da conta, que é o mais grave, né? Porque a legislação, o que ela veda é tirar o dinheiro da conta corrente específica para outra conta. Isso é mais grave. Nesse caso, ele utilizou a conta específica do instrumento para pagamento de outras despesas, né? Então, assim, isso não vai gerar um dano, né? A gente não vai ter como dizer que o objeto não foi atingido, que vai ter que devolver o recurso. Só atrapalhou a vida do analista, né? Que vai ter bastante dificuldade nesse caso, mas infelizmente, assim, não tem uma consequência para a devolução de recursos. Infelizmente não, né? Mas não há uma consequência para o beneficiário porque ele não aplicou ilegalmente o recurso público, ele só utilizou aquela conta para pagamento de outras despesas, né? Mas não tem dano, então não tem devolução de recursos nem nada disso. Mas, Larissa, pode fazer recurso for do convênio, sim, né? E só se for outro termo, porque no convênio não pode, sabe? Como é que é? No convênio ele não vai poder utilizar. Não, o recurso do convênio não. Mas é que assim, o recurso, quando ele entra na conta, ele não está marcado, né? Então, por isso que vai ter que verificar se comprovou o nexo de causalidade e se usou todo o recurso do Estado no projeto, no objeto, né? Mas, por exemplo, tinha o dinheiro do convênio e entrou dinheiro de outros recursos na conta. A gente não sabe qual que é o dinheiro do Estado e qual que é o dinheiro dos outros. Mas a gente não sabe, assim, quando ele pagou aquela despesa, era dinheiro do Estado ou era dinheiro dele? Né? Então, por isso que daí, nesse caso, se você comprovou o nexo de causalidade, todas as despesas, todo o recurso que ele recebeu do Estado foi utilizado para o projeto, não tem como dizer esse recurso não era do Estado, era dele, porque o recurso não é marcado, quando entra na conta vira um bolo só, né? Teria que verificar, então, após a execução, né, do principal ali que veio através do convênio, se o que sobrou foi um recurso próprio dele ou não, certo? Isso. Exatamente. Porque até, tipo assim, esse saldo, né? O saldo não é saldo do convênio. Pois é. Né? Então, complicou a vida do analista, exatamente. Mas, assim, ó, se houve nexo de causalidade e ele conseguiu verificar, não tem dano para a gente devolver o recurso. Né? Ele utilizou a conta. Mas isso vai ser uma coisa bem complicada de fazer. Justamente, Então, assim, eu acho que nos outros dois termos, ok. Agora, no convênio, ele tem uma restrição, né? Como assim? Porque todo mundo tem que fazer aplicação financeira. Não, mas é uma conta única, tem que ser movimentada. Não, mas tanto no convênio como no treinamento de colaboração tem que ter a conta única. Nos dois casos. Não entendi por que está dizendo que... Mas a pergunta ali, eu acho que não... É que o caso dele... Usou termo, né? Aí qual é o termo? Pois é, não dá para saber. Mas era um termo, será do Estado também? Termo de... São três tipos de tratamento não é igual aos dois. Ele fala em OSC, então deve ser um termo de fomento ou Então colaboração. é de fomento e colaboração, não vem. Mas a regra é a mesma, né? Os recursos têm que ser movimentados na conta. E, assim, esse é um caso bem específico, teria que ver todas as nuances, né? Quando a gente dá essas respostas, assim, é até complicado, porque sempre tem particularidades, né, de cada caso que tem que ser analisadas com cuidado, né? Então, nesse caso ali, genericamente falando, tem que ver a comprovação do nexo de causalidade. Se houve a comprovação do nexo de causalidade, não há uma irregularidade, né? E vai ter que ver a questão da aplicação financeira, realmente, como que vai ser calculado, porque vai se misturar os recursos, né? Porque vamos supor, foi destinado um recurso
Foi destinado o recurso para o convênio, vamos supor que seja convênio. E daquele recurso gerou uma remuneração financeira, a aplicação, o rendimento, e também veio um valor que a própria entidade, o beneficiário, também depositou naquela conta. E esse rendimento não pode ser utilizado pelo Estado porque é enriquecimento ilícito. Exatamente. Então, de fato, vai ter que o analista vai ter que ficar atento nisso, primeiro para separar as coisas, o que é cada coisa, para depois verificar se tem alguma coisa errada ou não, né? Vai dar bem mais trabalho, né? Mas, a princípio, esse fato por si só não é uma irregularidade, né? Isso que a gente tem que dizer. Claro que vai ter as nuances do caso, mas só porque ele utilizou a conta do convênio, a gente não vai mandar ele devolver todo o recurso. O fato em si não é uma irregularidade. Mas os pormenores desse caso, daí tem que, né, olhar todas as nuances, enfim, né? Larissa. Oi. Referente a essa situação, né? Não é o mesmo caso, mas é algo de movimentação, né, para fora da conta do convênio, no caso, termo de fomento, né? Caso em questão. Mas a instituição, antes de receber o recurso do Estado, ela utilizou uma conta dela com recurso próprio, lançou no CGF essas despesas, e após o recurso entrar na conta, porque digamos teve um atraso, mas em virtude por conta da instituição que estava com o DART bloqueado, né? Não foi um atraso culpa do Estado, né? Que a gente sabe que tem umas situações, se o Estado atrasa, pagamento de juros e multa pode ser considerado em virtude, né, dessa situação, mas não foi o caso. Mas a instituição, quando o recurso entrou na conta, ela se ressarciu, se devolveu. A legislação não permite a indenização. Né? Seria o mesmo caso de irregularidade. Não permite, a legislação não tem essa previsão. Inclusive, foi pensado, em alguns casos, numa época, em redigir um artigo nesse sentido, para situações específicas, mas não foi para frente. Então, a legislação não permite indenização, porque ele está se indenizando, né? Ele fez com o recurso dele e depois vai pegar o recurso do Estado para pagar. Não tem previsão na legislação, é exato. E agora a gente vai ver a única exceção que prevê o decreto de convênios. Lá no decreto 1196, a gente vê que tem duas exceções, e aqui vai ter a única exceção para pagamento de fatura, a energia elétrica, telefone, gás e guias com cargos tributários incidentes sobre obras e serviços. Então, no convênio só tem essa exceção para o pagamento por transferência eletrônica, e lá no termo de fomento de colaboração a gente viu que tem pagamento espécie, lá no caso de viagens, enfim, né, que tem outra finalidade, o termo de fomento, o termo de colaboração. Bom, e daí, falando com relação ao período, né, em que pode ser realizada essa movimentação dos recursos, o decreto de convênios estabelece que é vedada a realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência do convênio. Só que, diferente do termo de fomento e colaboração, tem uma exceção para pagamento em data anterior à vigência. O parágrafo 2º estabelece que não se aplica a vedação de realizar despesas em data anterior à vigência aos convênios celebrados entre a Secretaria de Estado de Defesa Civil e o município para atendimento à situação de emergência ou estado de calamidade pública decretados ou homologados pelo chefe do Poder Executivo Estadual durante o período de vigência do decreto declaratório. Então, nesse caso específico, pessoal, tem pessoas que trabalham aqui, né? Tem, né? Vão analisar a Defesa Civil, quem sabe? Não. Ninguém vai? Assim não vai analisar? Quem sabe? Mas nesse caso aqui, né, poderia ser aceito o comprovante de despesa em data anterior ao início da vigência do convênio. Então, ninguém pode aceitar, né, com data anterior, porque a regra diz que tem que estar compreendido dentro do período de vigência, e essa é a única exceção no caso do convênio para a despesa anterior. E com relação ao posterior, o decreto prevê também uma exceção, que é igual no termo de fomento e colaboração. É vedado o pagamento ao fornecedor em data posterior à vigência do instrumento, salvo se expressamente autorizado pelo concedente e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento. Então, aqui a gente vê
uma exigência, que não tem lá no termo de fomento e colaboração. O beneficiário tem que solicitar a autorização para pagamento em data posterior. No termo de fomento e colaboração, não tem essa exigência, mas no termo de convênio tem. E essas regras aqui, pessoal, sobre a movimentação dos recursos, elas não constituem só uma formalidade. Na verdade, o cumprimento delas representa uma das formas de comprovar a execução do objeto e que o objeto se deu com os recursos repassados, porque permite justamente estabelecer o nexo de causalidade. Né? As despesas foram realizadas para executar aquele objeto porque estão dentro do período compreendido dentro da vigência. Né? Agora, se tem uma despesa anterior, uma despesa posterior, a gente não consegue comprovar o nexo de causalidade. Né? Então, vocês vão ter que conferir a data de todos os documentos fiscais e verificar se eles estão dentro da regra de estar dentro do período da vigência, considerando as exceções previstas no termo de fomento e colaboração, que fala com relação às despesas posteriores, e no decreto do convênio é o anterior, que é da Defesa Civil, e posterior, desde que o fato gerador tenha ocorrido durante a vigência e também tenha sido autorizado pelo concedente, no caso dos convênios. A gente já recebeu dúvida nesse sentido, né? A pessoa mandou uma dúvida onde todas as notas fiscais eram anteriores à vigência do convênio. Não tem como pagar um convênio desses, né? E tem que glosar o valor se for repassado, porque se as despesas todas são anteriores, não tem como comprovar o nexo de causalidade. Então, a fundamentação de vocês nesse caso seria que não tem como comprovar o nexo de causalidade, porque as despesas todas já ocorreram, né? Então, fica prejudicada esse item. Então, entende-se como equipe de trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoal próprio da OSC ou pessoas que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, durante a vigência da parceria. Tá? Então, o artigo 41 estabelece que poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração de equipe de trabalho incorridas durante a vigência da parceria, inclusive de pessoal próprio da OSC, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, FGTS, férias, 13º salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à parceria, e sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor bruto individual, o teto da remuneração do Poder Executivo Estadual. Então, aqui a legislação estabeleceu 3 critérios. Tem que estar previsto no plano de trabalho, tem que ser proporcional ao tempo dedicado e tem que ser compatível com o valor de mercado. Tá? Então, por exemplo, uma secretária que vai trabalhar no projeto, né, e por que tem que ser proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria? Ela, digamos que era 1 mês o projeto, ou 5 meses, digamos assim, ela só trabalhou 4 meses e meio. Então, aqueles outros 15 dias têm que ser retirados do projeto, né? E o parágrafo único estabelece que a OSC deverá dar ampla transparência, inclusive na plataforma eletrônica existente, aos valores pagos de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria, em conjunto com a divulgação dos cargos e valores. Então, o termo de fomento e colaboração prevê, né, a equipe de trabalho, enquanto que o convênio veda. Né? Então, o artigo 35 estabelece que o convênio deverá ser executado em estrita observância às cláusulas avançadas e às normas pertinentes, sendo vedado o pagamento, inclusive com os recursos da contrapartida, de gratificação, serviços de consultoria, assistência técnica e congêneres de servidor ou empregado que pertença aos quadros de pessoal do concedente, do conveniente e do interveniente. Também é vedado o pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo ou pensionista do conveniente ou do interveniente com os recursos do convênio, quando o conveniente for ente da federação. Essa última frase é muito importante, porque ele diz que essa vedação aplica-se apenas quando o conveniente for ente da federação. Né? No caso de convênios, pode passar.
No caso de convênios celebrados por entidades sem fins lucrativos para atendimento ao SUS, é possível remunerar a equipe de trabalho. Eu falei lá no início, né, o convênio é para os municípios e também para atender entidades exclusivamente para atendimento ao SUS. Né? Então, nesse caso, sim, né, são feitos vários convênios lá, né, na saúde para pagamento de pessoal, né, e isso é possível. Só não pode pagar pessoal quando for convênio realizado com o município. Então, né, no termo de fomento e colaboração, é permitido o pagamento do pessoal próprio do SC com recursos da parceria, enquanto no convênio é vedado o pagamento dos servidores ou empregados do beneficiário, com exceção aí, né, dos convênios com entidades sem fins, onde é possível. E aí agora a gente vai falar dos custos indiretos. Então tá, gente, vamos falar agora sobre os custos indiretos. Então, os custos indiretos poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e energia elétrica, remuneração de serviços contábeis e de assessoria jurídica. Gente, isso aqui é bem importante, porque os custos indiretos eles devem ser necessários à execução do objeto da parceria e corresponder apenas ao período que foram utilizados nessa finalidade. Quando eu entrei no Estado, fiz uma auditoria numa entidade, e eles colocavam a folha cheia de conta de luz, de conta de telefone, e eles davam aula, né, e cobravam para isso. Então, não pode, né, se a pessoa tem essa outra questão, uma vida fora, né, da vida dos convênios, dos termos de fomento e colaboração, aquele recurso, ela tem que arcar com, aquelas despesas, ela tem que arcar com recurso próprio. E ela só pode colocar as despesas, né, que foram utilizadas ali naquela finalidade e proporcional ao período em que foram utilizados. Né? Então, às vezes não dá para colocar a conta de luz, a conta de telefone do mês todo, né? Tem que ver ali proporcionalmente os dias em que foram utilizados esses serviços. E aí, vamos ver o que diz agora o termo de fomento e colaboração com relação a esse assunto. O artigo 37, parágrafo 5º, diz que os custos indiretos previstos no plano de trabalho deverão ser pagos por meio da conta específica da parceria e, quando inviável o pagamento parcial da despesa, deverão ser depositados recursos próprios necessários ao seu pagamento integral. Então, aqui eu acho que eu até já falei no começo da apresentação, se a conta de luz foi R$300, 2/3 só é do Estado e 100 é da entidade, o que ele vai fazer? Ele vai depositar R$100 ali, vai pagar a conta total, né, depositar como recurso próprio, né, na prestação de contas, utilizando a opção outros e vai pagar dali aquela despesa. Tá? Então, essa é a forma, né, de eles pagarem despesas com custos indiretos, quando o custo indireto não é todo do Estado. As despesas com custos indiretos devem ser previstas no plano de trabalho e devem considerar a proporcionalidade entre todas as operações da entidade se houver mais de um projeto. Tem entidades que recebem mais de um projeto, então eles vão ter que ratear, né? Então, digamos, se fosse a secretária, se fosse a conta de luz, a conta de água, dividir aí por todos os projetos, né? E o projeto e suas atividades próprias, detalhando se os recursos efetivamente empregados na realização do objeto pactuado com o Estado. O plano de trabalho deve prever os critérios de rateio para cada despesa e o número de empregados envolvidos na execução do objeto. Na prestação de contas, o que vocês vão ter que ver? Além dessa análise documental, a razoabilidade, a execução, a proporcionalidade, principalmente, e a pertinência também, né, em relação com o objeto do ajuste, das despesas com custos indiretos. Lá no decreto de convênios, não há previsão de despesas com custos indiretos, e se a despesa estiver prevista no plano de trabalho, ela pode ser realizada. Não tem uma vedação, então não é falado nada nesse sentido. Então, se estiver no plano de trabalho, ela vai poder ser realizada. E como que é feita a prestação de contas, tanto dos custos indiretos como da equipe de trabalho? O artigo 51 estabelece que a prestação de contas parcial observará a ordem dos repasses realizados e consistirá na inclusão das informações previstas nos incisos do parágrafo único e na apresentação dos seguintes documentos. Inciso 19. Memória de cálculo do rateio das despesas com custos indiretos e com a equipe de trabalho, que não se dedique exclusivamente à execução da parceria. Então, o que vocês vão solicitar, caso o proponente não apresente? Esse documento, chamado Memória de Cálculo, onde ele vai ter que apresentar, segundo o parágrafo 8º ali,
a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do órgão ou da entidade, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio. Tá? Então, é justamente assim, esse documento que vai apresentar, eles vão apresentar para vocês analisarem os custos indiretos e a equipe de trabalho. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre o acompanhamento da execução. O artigo 45 do 1196 estabelece que as ações de monitoramento e avaliação da execução das parcerias celebradas terão caráter preventivo e saneador, objetivando sua adequada e regular gestão e devem ser registradas no CIGEF. No momento que o concedente vai gerar a transferência ali no sistema, a gente viu todo o fluxograma, o concedente prevê no campo procedimentos a serem adotados para a avaliação da execução do instrumento, quais acompanhamentos que ele realizará. Depois o Edson vai mostrar para vocês, a gente tem 4 tipos de acompanhamento, ali no CIGEF, tem como vocês consultarem todas essas análises, né, para embasar o parecer de vocês. Principalmente no caso de obra, né, ninguém aqui é formado, né, em engenharia. Tem engenheiro aqui? Ah, olha todos! Então, e vocês vão fazer análise, né? Então, mas o laudo vai ser feito por outro engenheiro, né? Não por vocês. Mas as informações constantes do relatório de visita técnica e do laudo técnico de vistoria, feito pelo engenheiro, né, deverão ser consideradas para a elaboração do parecer técnico de análise de prestação de contas e do relatório técnico de monitoramento e avaliação. Então, pessoal, se vocês tiverem um acompanhamento feito no sistema, vocês vão se subsidiar das informações que estão ali para o parecer de vocês. Se não tiver, não teve, né? E aí vocês vão analisar de acordo com a documentação apresentada. Mas no caso de obra é obrigatório, né? Esse é o caso que realmente precisa ter um laudo, né, do engenheiro para subsidiar a análise de vocês, né? E o que o decreto 127 do convênio estabelece sobre acompanhamento e execução? O artigo 58 estabelece que o concedente acompanhará e fiscalizará a execução do convênio de forma a verificar a regularidade dos atos praticados e a execução do objeto conforme o plano de trabalho. O concedente deverá realizar fiscalização in loco para verificar a execução do objeto conveniado. E o parágrafo 2º estabelece que quando o valor do repasse for igual ou inferior ao previsto no artigo 23, a fiscalização in loco poderá ser dispensada a critério do concedente. Esse artigo aqui diz que é R$80 mil, tá? Então, o concedente deveria ter providenciado, né, um acompanhamento, né, no caso das transferências acima de R$80 mil, dispensando, né, no caso das inferiores, mas se vocês não tiverem isso no caso da prestação de contas que vocês estão analisando, que é possível, né, porque nem todos os casos foram feitos esses acompanhamentos, vocês vão analisar de acordo com o que foi apresentado, a documentação apresentada. Tendo, né, um acompanhamento, então é sempre importante vocês verificarem essa questão, porque pode ser que alguém tenha feito o acompanhamento e não tenha anexado no processo. Então, a gente vai depender da pessoa que fez o acompanhamento ter impresso aquele laudo e colocado no processo. Caso a pessoa não tenha feito isso, né, a gente não pode ficar contando com isso, né, vocês vão ter que conferir lá na funcionalidade se não tem um acompanhamento, e o Edson vai mostrar para vocês como que faz. Pode falar. Essa lei não está mais vigente, tem uma nova agora. Tá, mas na época era esse... Vai ser essa mesmo. Na época era esse que estava valendo esse valor, né? Porque, na verdade, quando ela se refere à Lei 866, é só a título do valor. Né? E aí era o valor que o concedente teria que observar para fazer ou não esse acompanhamento. Tem, inclusive, o decreto 127, que é o que vocês estão analisando, também não está mais vigente, né? Já tem um outro decreto. Mas, como a gente está falando de estoque, a gente vai falar da legislação vigente à época dos atos, tá? E aí, no decreto de convênio, não tem um artigo dizendo expressamente, como ali no termo de fomento e colaboração, que o técnico vai considerar no seu parecer, né, o que foi verificado no acompanhamento. Mas isso nem precisa ser dito, né? Claro que se tiver um acompanhamento, vocês vão utilizar para a análise de vocês.